Repórter Lenisa Kraus, que tem novas informações, 12h05. Boa tarde, Lenisa. Geraldo, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A expectativa é de uma semana de trabalho bastante intenso, muitos debates até conturbados por conta da defesa e da acusação terem pontos de vista, claro, muito controversos, e o promotor que garante que vai pedir então a acusação, a condenação máxima de Gil Rugai. Quem vai nos ajudar a dar detalhes sobre como vai ser essa semana, esses próximos dias de muito trabalho, é o Dr. Luiz Flávio Gomes. Doutor, expectativa de trabalho intenso, mas de difícil trabalho também? Sim, porque é um processo complexo, tem 8 volumes, muitas páginas, mas o caso em si é que não tem testemunha ocular e não existe confissão do réu, ou seja, não tem prova direta. O doutor promotor tem que convencer os jurados apresentando provas indiretas, provas indiciárias, como a história da sola do sapato na porta, a arma que foi achada no local onde ele trabalhava. Essas provas todas têm que ser muito bem apresentadas pelo promotor, de maneira convincente, para que traga segurança para os jurados poderem julgar. Geraldo? Doutor, você direto, é o Geraldo, como que vai? Para o senhor Gil Rugai. Geraldo, boa tarde, Geraldo. Prazer falar com você. Prazer todo meu, doutor. Para o senhor Gil Rugai, culpado ou inocente? O senhor que tem mais horas de cadeira de júri do que urubu de voo, e o senhor tem uma inteligência. O senhor é um pesquisador, culpado ou inocente? Pois veja só, pelas provas indiciárias objetivas, se o promotor souber trabalhar, está favorável para ele. Porém, a defesa juntou 1.800 páginas agora no Carnaval e está trazendo provas que desmonta, inclusive, algumas perícias antes, já dentro do processo. Então, nós temos que agora ver que é que a defesa efetivamente vai apresentar hoje ou amanhã ou depois, para que nós podemos fazer um balanço da chance de quem vence. Neste momento, a chance toda é do promotor, porque as provas indiciárias são fortes em favor da acusação. Agora, doutora, a defesa nos disse que vai apresentar nomes, falou inclusive no plural em relação a assassinos, né? O que o senhor acha dessa situação? Eles têm realmente condições de passar novos nomes nessa altura do processo? Pode porque pelo menos você pode colocar em dúvida os jurados. Eles vão dar nomes e vão dizer que a polícia não foi diligente o suficiente para investigar todos os fatos e inclusive ir atrás desses nomes. A defesa, portanto, embora gratuita, são 2 jovens advogados, eles não cobraram nada, estão ali de graça, mas são 2 jovens extremamente combatentes. Ou seja, nós vamos ter um debate bastante acirrado entre acusação e defesa, e vamos ver quem transmitir mais credibilidade vence. Os jurados votam. Os jurados, o que o senhor já sabe desses jurados para que o trabalho da semana possa convencê-los de que ele é inocente ou culpado? Eu estive lá agora no plenário, vi os jurados, eu vi pelas costas só. Mas, de qualquer maneira, é normal, é o que acontece aqui no fórum da Barra Funda, não tem nada de excepcional, são pessoas do povo e que serão sorteados agora nesse minuto. Geraldo? Geraldo, doutor, te ouve? 12h09. Vamos lá se eu consigo falar com o doutor agora. 12h09. Doutor, Geraldo, quais são os pontos mais fortes, contraditórios ou não, a favor e contra o Gil Rugai? O senhor teve acesso até onde para estar passando para a gente? Eu tenho 2 pontos jornalísticos importantes na época, cobrindo esse caso, que eu também quero estar discutindo com o senhor. 12h09. O ponto central que nós podemos te passar, Geraldo, eu conversei com os 2 defensores. O ponto central deles é o horário do crime. Eles dizem que o crime aconteceu perto de 10 da noite, porque a chamada para o Copom foi às 10h08. E neste horário ele estava fora e provou que estava no escritório. Então, em síntese, eles vão bater muito no horário do crime e dizer que ele não estava no local do crime, e de fato há um telefonema de 10 e pouco, 10h15, 10h12, feita do escritório, e foi ele que fez. Doutor, portanto, é o ponto central. Doutor, não sou promotor de acusação e nem advogado do diabo, tá?
Mas eu posso não estar no local do crime, mas estando no local do crime, mandando matar. Porque quem conheceu a forma porque quem entrou naquela casa, entrou com autorização de alguém e conhecia a casa. Essa pessoa passeou, essa pessoa ela transitou pela casa até encontrar as vítimas em pontos fatais, inclusive o pai que foi morto de uma forma crucial no quarto dele. Conhecia a pessoa, a casa, quem entrou na casa ou foi passado, mas não entrou assim a esmo não. A pessoa conhecia o local. Isso, de fato, teoricamente, ele pode não ter estado no local e ter comandado tudo e alguém matou em nome dele. Perfeitamente possível. Só que esta versão, Geraldo, não tem nenhuma linha de provas dentro do processo. Essa versão não existe. Ou seja, só se inventar hoje o promotor e ele com as testemunhas agora que serão ouvidas, se ele conseguir levar essa ideia adiante. Vamos ver, é aí que está o encantamento do júri. O júri, ele é incrivelmente dinâmico. Uma fala, uma testemunha, uma palavra de uma testemunha pode mudar completamente os destinos do resultado do julgamento. Muito bem, Lenisa, pode continuar, 12:11, doutor Flávio, jurista experiente, presente aqui no Balanço. Doutor, em relação à acusação, dizer que teve pouco tempo já para que todas essas provas foram anexadas agora no Carnaval. Realmente o tempo é curto, já que são 10 novos vídeos? Isso, o tempo teoricamente é curto, mas o doutor promotor aceitou tudo e disse que não queria adiar mais o júri. Ou seja, ele aproveitou o Carnaval para ler tudo, tomou ciência de tudo e se deu por satisfeito. Portanto, o único que pode alegar alguma coisa seria o promotor. Se ele está feliz, está contente, bola para frente, vai acontecer o julgamento. Aliás, já estão até sorteando os jurados neste minuto e nós vamos ter esse julgamento nesses próximos 3 dias. O senhor acredita, pelas características até do Gil Rugai, que todos já conhecemos desde o início, que ele vai falar, que ele vai responder a todas as perguntas, inclusive da defesa, da acusação, do promotor e do juiz? Pois ele mostra-se bastante articulado nas palavras, ele fala bem. Portanto, a minha impressão, ele vai falar e nega a autoria, vai negar a autoria. E os advogados vão bater muito na questão do horário do crime. É um ponto-chave para eles. Geraldo? Doutor, o senhor está em rede nacional, pela Record, e eu não quero colocá-lo em maus lençóis e nem muito obrigado a obrigar o senhor a falar nada. Porque o senhor é dotado de uma inteligência a qual eu não tenho nesse ramo do judiciário, de júris e muito mais. Só que eu fui repórter policial 20 anos. A minha origem é Instituto Médico Legal. Eu trabalhei no Instituto Médico Legal. Então não sou aqueles caras mofadinha que bota terno e gravata e fica falando papagaiada no ar e fazendo jornalismo policial de achismo. Primeiro, eu acho esse moleque um louco. E tem cara de louco, esse moleque não é normal. Isso eu estou falando. E o senhor sabe muito bem, como jurista, isso não vale muitas vezes em conta num júri. O rosto não vale. Mas o senhor sabe que a culpabilidade de um réu se nota durante o trânsito da investigação. Se nota durante o trânsito, dependendo do promotor falar, um juiz consegue perceber a culpabilidade nos olhos da pessoa. Estou falando de sentimento não, que agora não existe sentimento, mas para mim, o olhar, o comportamento, desde o momento em que esse moleque pisou, na hora que ele chegou igual um vampiro na casa do pai, o pai estava morto dentro da casa com a madrasta, e que ele chegou com a mãe, que sempre acobertou ele, que foi um garoto mimado, porque Gil Rugai é um garoto mimado, olha para mim aqui. Eu tô falando mimado pela família, mimado pela avó, mimado pela mãe e se tornou em potencial um louco. Esta é minha opinião, que trabalhei com assassinos 20 anos. 20 anos acompanhei júris. 20 anos. Agora, não quero colocar isso pro senhor. Agora, que eu acho que esse rapaz não é normal, eu acho que não. Porque alguém que bota queria um caixão para dormir dentro de casa. Outra coisa, doutor Flávio, outra coisa. Olha, o senhor vai me entender. Se eu sou culpado, se eu sou denunciado por matar alguém. O Geraldo matou tal pessoa. Se eu não matei, a minha conduta moral, doutor, diante de uma acusação, eu berro. Eu vou gritar pela minha liberdade. Então a conduta dele foi muito esquisita desde o momento, em todo o tempo. Porque quem não mata não age dessa forma. É até um desabafo, senhor, desculpa. Não me pegue pela parte sentimental, não, que eu não tenho nada de sentimento em cima de um negócio desse. Só na realidade, da minha opinião. Muito bem, Geraldo, muito bom. Mas o sentimento faz parte do ser humano.
Isso e tudo, você pensa que é só você? No plenário do júri, isso vai ser explorado abundantemente pelo promotor. E ele vai trabalhar com essa imagem que você acaba de descrever, uma imagem de uma pessoa desregrada, de um louco, de um maníaco. De outro lado, a defesa vai trabalhar com outra imagem, de um menino que cumpre seus deveres, de um menino que quer vencer na vida, que é seminarista, e etc e tal. Então, são as duas imagens que vão para o plenário do júri, daí a responsabilidade de ser jurado. Não é brincadeira. Ser jurado não é brincadeira, Geraldo, porque você pode mandar para a cadeia um inocente ou, às vezes, inocentar um culpado, que também é algo que ninguém concorda. Mas as duas imagens vão ser postas, o debate já está posto, nós vamos acompanhar atentamente tudo isso que você falou, essa emoção, é puro plenário do júri, é pura emoção. O doutor promotor vai jogar todo o emocional dele para poder convencer os 7 jurados.